FC, sábado, foi um caldeirão de emoções. Inclusive por conta da luta principal, Alex Poatan versus Magomed Ankalaev. E já vamos entregar para a audiência o que eles estão esperando, que é a resenha sobre essa luta. Me diz você, o que você achou? Cara, assim, primeiro que foi... Tô me sentindo aqui, triste até agora, né? Porque, cara, eu lembro que o último round eu nem tava conseguindo assistir direito, mesmo, porque eu tava tão... Tenso, né? Tenso, que eu falei, caraca, mas vai dar M. E deu. Porque, assim, pra mim, o que eu vi na luta, eu vi um Poatan totalmente diferente do que eu estava acostumado. Concordo. Eu não vi o jogo do Poatan acontecendo ali no octógono. E eu acho que isso foi o principal ponto. E aí, assim, tem várias questões para a gente poder abordar em relação a isso. Se, de repente, se ele estava muito receoso com a questão daquele estilo do Ankalaev, de colocar ele para baixo e, de repente, desgastar ele ali. Então, acaba que, em algumas situações, o atleta ele fica, né, nesse receio, né, cara, de ser colocado para baixo o tempo inteiro, porque, do outro lado, tem um jogador que faz bem o antijogo, que, para mim, assim, acabou ficando claro que o Ankalaev, nem é isso tudo do wrestling, porque ele não conseguiu colocar o Poatan para baixo. Sim. Ele não conseguiu fazer aquele trabalho de grinder, de desgaste na grade. O Poatan ele conseguiu sair, obviamente teve ali o seu trabalho para sair, fez bem o trabalho também de defesa de queda, mas eu vi o Poatan muito preocupado com essa questão de não ser controlado, até para provar que ele não poderia ser controlado da maneira que a galera esperava. Só que ele esqueceu de impor o que ele tem de melhor, que é a agressividade dele, que é o kickboxing de altíssimo nível. A luta que nós vimos do Poatan foi um lutador diferente do que a gente esperava. Isso aí. Então, assim, eu acho que o maior erro ali do Poatan foi exatamente esse. Ele não conseguiu ser o Poatan que transformou ele nesse grande ídolo. Sim. Eu acho que ele vai ter muita coisa para ajustar, né? A revanche ela vai acontecer, não sei quando. Estão falando que é Abu Dhabi, né? Pode ser na semana da luta, inclusive, seria... Para o UFC seria excelente. Eu acho, pensando agora, um Poatan, para mim, se preparando bem para esse próximo duelo e mentalmente analisando esses erros que ele cometeu com a equipe dele, traçando estratégias e vendo que, cara, sinceramente, vendo a luta, o Ankalaev é um cara duro, mas não é um cara agressivo de pressionar ao ponto ali de conseguir aquele nocaute com uma sequência arrasadora para cima do Poatan. Ele é muito mais um cara de contra-atacar, né, de esperar. Você percebe que, na maioria dos chutes baixos, porque... e eu acho que, de repente, é um erro, você tem que ter ali pelo menos uns 4 planos durante a luta, né? Então, você tinha o plano de minar aquela perna da frente do Ankalaev. A perna de trás, a perna da frente. Era a perna da frente, a perna direita. Só que a partir do momento que que as coisas não forem acontecendo, você já tem que migrar para um outro plano. Porque na maioria das vezes que o Poatan estava conectando aquele calf kick, ele estava recebendo a mão em cima de resposta. Sim. E aí, os golpes que o Ankalaev estava conectando estavam sendo muito mais severos do que das vezes que o Poatan conseguia. O Poatan, eu não lembro, mas talvez uns 4 ou 5 golpes mais firmes mesmo, tocando ali no rosto do Ankalaev. Sim. O golpe que o Ankalaev mais sentiu nem foi um soco, foi aquele chute alto. Sim. Né? Então, cara, eu acho que agora é voltar para o paiol, né? Se preparar para esse próximo desafio, que eu acho que ele tem totais condições de recuperar o cinturão. Eu não tenho dúvida, não. Só acho que o Poatan ele precisa entender isso. Por mais que do outro lado tenha um cara que existe uma expectativa que tem um wrestling, que eu não vi esse wrestling todo. Eu acho que, obviamente, ele é um cara que tem muitos anos de sambo, tem muitos anos nessa experiência no Daguestão, que a gente sabe como é, mas eu não vi ele nessa parte da luta agarrada como um cara tão perigoso como muita gente pintou. Mas é um cara que bate bem, é um cara que sabe controlar um tempo, não é um cara emocionado lutando, então o Poatan tem que realmente colocar o jogo dele ali em prática. Sim. Eu não vi o Poatan sendo aquele cara agressivo de buscar uma sequência ali para conseguir... Lembra que a gente sempre fala isso? Que o Poatan vai descascando a cebola mesmo. Ele vai tirando as camadas. Ele não fez isso nessa luta. Aí depois você corta essa parte, tá, Filipão?
Cara, eu vou dar aí o meu ponto. Ouvi o seu, vou dar o meu ponto. Primeiro ponto. Eu acho que a questão foi mais tática do que qualquer outra coisa. Tática. Concordo. Na minúcia ali Sim. da equipe decidiu o que vai fazer. Por quê? Ficou muito evidente que o Poatan veio pronto para defender todas as investidas de queda e obteve êxito, 100% de defesa de queda. 12 tentativas, 12 bloqueios, muito bem sucedidos, com direito a passapé no final de um dos rounds, botando o Ankalaev de bunda no chão. Irado. Porém, cara, na minha opinião, você tem que fazer aquele cara andar para trás. Sim. Eu já vi o Paulão Filho, que na minha opinião é o melhor médio que a gente já teve fabricado no Brasil depois do Anderson Silva. A pior coisa para um cara que é grappler é ver um striker sufocando ele. Porque o que resta quando isso acontece? Voar nas pernas. Sim. E aí você entra errado, se desespera. Você vê quando o Prates bota a galera de costa na grade. O que o nego faz? Ai, meu Deus. É aí que sobra uma joelhada de encontro no meio da cara. Entendeu? Mas fazer o Ankalaev andar para trás não foi, acredito eu, uma tática pensada pelo Poatan e pelo time dele, entendeu? E, cara, essa foi a parte que eu mais estranhei, porque, com exceção do Khalil Rountree, que nos primeiros momentos da luta ali, primeiro e segundo round, estava investindo ali pau a pau com o Poatan, chocando, o Poatan fez todo mundo andar para trás. Sim. Inclusive a Adesanya. Ankalaev fez o Poatan andar para trás. Assim... Na maior parte do tempo. O Poatan porque, assim, o Poatan se preocupou muito com a movimentação para não ser um alvo ali para as investidas do grappling. E você percebe que ele se movimentou o tempo inteiro, ele circulava o tempo inteiro. E eu acho que é muito por isso. Né? Recuando, então, para tentar sair daquele raio de ação de entrada de queda ou de entrada de body lock. Mas aí o cara fingia que ia entrar e mão na cara. Exatamente. Cara, o Ankalaev, ele conseguiu lutar do jeito que queria. Não, ele conseguiu cumprir o que ele prometeu. Então, e lutar do jeito que ele queria. Sim, ele fez o que ele queria na luta, né? Sim. Tem um outro ponto que eu vou levantar. Sou fã do Alex. Falei com ele ontem, ele mandou mensagem respondendo hoje. Mandei mensagem ontem, ele respondeu hoje. Falou, não tenho desculpa, não. É me preparar para pegar esse cara aí na próxima. Eu acho que é isso, pô. E é isso, ele vai fazer isso, a galera dele vai fazer isso. Só que eu tinha uma dúvida, se tiver um deles assistindo, queria até esclarecer. Quando o Alex trocou uma ideia no primeiro podcast, ele falou o seguinte, tem um golpe que eu botei na cabeça e fiquei treinando ele exaustivamente nos treinos até aplicar no Glory, se eu não me engano. Não sei se era contra o Yusri ou contra quem foi. Ele falou que treinou milhares de vezes aquele chute e que ninguém acreditava, mas ele já estava pegando todo mundo Sim. no treino com aquele chute. Eu acho que era um chute circular com o calcanhar na coxa, uma porra dessa. Uma parada aí não muito trivial. Ele fez até dar certo. No meio pesado, eu não lembro de ninguém ter acusado, como o Adesanya acusava no médio, os calf kicks do Poatan. O Khalil sentiu, mas nada que o parasse. O Blachowicz, nada que o parasse. O Ankalaev foi o que mais levou os chutes baixos, saiu andando, nem mancando estava. A dúvida que fica é, será que a galera do meio pesado é muito mais resistente assim do que o médio? Ou o Poatan não está repetindo exaustivamente esse tipo de golpe para deixar o machado afiado, sabe? Porque alto rendimento, você não pode contar só com a memória mecânica ou muscular de um determinado movimento. Você tem que ficar ali, meu irmão, mantendo aquela porra no máximo da precisão, da potência, da velocidade, do timing. Será que, taticamente, esse foi um dos movimentos mais executados ao longo do camp? Eu lembro que, quando o Shogun lutou com o Lyoto era um enigma. Sim. Lembra disso? Lembro. Ele
falou que treinava todo dia 1000 vezes aquele low kick. E aquilo ali bambeou o Lyoto pela primeira vez no UFC, lembra disso? O Lyoto nunca tinha perdido nenhum round. Não, era lap, você falava, caralho, quase arrancava a perna. E é um cara que chutou a vida inteira, mas como ele sabia que aquilo ali era uma arma, sim, ele botou aquilo no camp, irmão. O Vitor Belfort, quando tomou o Cheira Meu Dedão do Anderson Silva, o Anderson tava no vídeo treinando aquela porra, tá. Aí veio... Foi que ele tava treinando, teve uma época até com o Steve Seagal, você lembra disso? Que pariu, meu compadre. Sim. Veio o Steve e deu o papo dele lá e o Anderson... Enfim, o Anderson treinou exaustivamente. Será que para esse camp o Calf Kick foi treinado exaustivamente? É uma dúvida, não é uma crítica. Eu não sei, eu não tem como eu porque falar que eu vi o André falar, a perna do Ankalaev já tá vermelha. Eu falei, porra, meu irmão, se eu der um tapa na tua cara, vai ficar vermelho, mas não necessariamente... O Ankalaev não mancou, irmão, não sentiu, não se intimidou, não parou, foi pra dentro. Não, e possivelmente ele se preparou também pra receber aqueles low kicks, né? Cara, ninguém se prepara pra receber um calf kick. Mas ele tava, em alguns momentos, ele tava fazendo check certinho, ele tava conseguindo virar a canela. Sim. Entendeu? Ele, possivelmente, assim como o Poatan, ele deve ter se preparado bem para essas investidas de entrada de queda e mostrou que ele está pronto para isso. Esse é o ponto. Agora, o Demian, ele fala isso, né? Que tudo que você treina muito... É o que você faz. É o que você faz. Então, para aquele fundamento, ele estava muito bem. Agora, que para mim foi uma escola também, ataque. Sábado. Porque eu falei, cara, mas isso aí ele fez a vida toda, que é o que você está falando, mas, cara, é diferente. Você fez a vida toda, mas a tua memória recente está preparada para aquele outro cenário, meu irmão. Cara, eu acho que o fazer a vida toda serve para o seguinte, ó. Aquilo ali não vai te drenar, já que você fez aquilo a vida toda. Por exemplo... por mais que o Poatan treine o wrestling, sim, ele nunca vai ficar no jogo de esgrima e vai se desgastar menos do que o Ankalaev. A memória do Ankalaev para isso, sim, o lastro de treino que ele tem ao longo da vida é muito maior. Concordo. Mas se o Ankalaev não treinar o wrestling, ele não vai funcionar no wrestling como deveria. Então, na minha opinião, aquele dilema do cobertor curto, sim, que é o MMA, você não tem estamina para todas as valências, você vai ter que distribuir, igual no videogame. Sim. Você tem que escolher ali os pontos. Tem que escolher os pontos. Eu acho que ele escolheu a defesa como maior barra de valências lá, daquele personagem que você está montando. A defesa de queda deve ter sido a mais trabalhada e, taticamente, algo ficou de fora. E quando eu digo taticamente é porque é no detalhe mesmo. Ó, meu irmão, vamos fazer 1000 chutes aqui, porque eu quero... Cara, você não viu o lutador olímpico de judô? Sim. O cara treina judô desde 4 anos de idade, mas ele vai fazer 300 entradas de Seoi. Sim. Porque aquilo tem que estar... Exatamente. Segundo a natureza. Tocou em você... A memória recente ela tem que estar muito ativada. Tem que estar muito ativada, meu irmão. Caralho, encostou no mamute. Bum! É isso aí. O Ankalaev estava assim com relação ao chute. Tum! Ele já... andava para frente. Ele fez muito isso. Ele fez muito isso. Ele fez muito isso. Exatamente. Mas foi o que eu falei, foi um ponto que para mim foi crucial e pode ter frustrado o Poatan também. Porque o Poatan, porque acho que se baseou muito, e a gente, de modo geral, nós nos baseamos muito na luta do Blachowicz com o Ankalaev, que o Blachowicz minou aquela perna da frente do Ankalaev. Desculpa te interromper. Eu fui um dos que usou essa luta como retrospecto para fazer todo o meu prognóstico. Errei feio, errei rude, porque, de novo, aquela luta ali versus... E foi 2022. Foi. O que a gente vê do Poatan e o que a gente viu do Ankalaev ali, eu falei, porra, não vai ser competitivo. Mas não adianta. Não tem nada a ver uma luta com a outra luta. Quem já me acompanha aqui no ConnectCast há mais tempo sabe que antes de ser comunicador eu trabalhava no mercado financeiro. E sempre que alguém me pergunta sobre investimentos, é impossível não tocar no assunto criptomoeda, mais especificamente o Bitcoin. E eu sempre respondi que eu não tenho R$1 investido em Bitcoin até o momento. A plataforma Mercado Bitcoin me apresentou a possibilidade de, a partir de R$50 investidos na minha carteira, em 7 dias eles me dão mais R$25 para investimento da
forma que eu bem entender. E apesar de eu não ter nenhum real investido em Bitcoin, eu tenho a possibilidade de colocar R$50 ali, sabendo que em 7 dias eu vou ganhar mais 25 e a partir daí começar a investir nesse mercado. Pessoal, assim como na luta, você tem que se preparar, estar com os melhores, para que aí sim você se teste lutando para que você consiga ganhar algo. Nos investimentos é da mesma forma. Eu preciso ter ao meu lado algo tão sólido quanto a MB, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, uma das mais seguras do mundo e que me proporciona a possibilidade de dar os primeiros passos nos investimentos em ativos digitais com ajuda, segurança e credibilidade. Lembre-se, isso não é uma recomendação de investimentos. Isso é apenas a maneira que eu entendi como a mais segura, inteligente e gerenciada para que você, assim como eu, dê os primeiros passos no mercado de criptoativos. Então, se você também quer, a partir de R$50 de investimento, ganhar mais 25 a partir do 7º dia, entender o regulamento e dar os primeiros passos junto com a MB, clica aqui no link na descrição desse vídeo, leia atentamente e participe você também. Beleza? Forte abraço